E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar de tragédia, nós vamos falar de dor, nós vamos falar de drama, crise de relacionamento, nós vamos falar daquelas mentirinhas que a gente conta uns pros outros, nós vamos falar, sobretudo, de uma das coisas que eu mais gostaria de discorrer com pacientes alunos, com você que tá aqui no YouTube, porque é um dos grandes venenos da nossa humanidade. Nós vamos falar de falta de empatia, nós vamos falar do pior desses venenos, que é o ressentimento, e nós vamos usar de pano de fundo um filme que recém estreou. A minha cunhada me levou pra assistir e eu estava tão desavisado, achando que ia assistir um filme romantiquinho. Aí, ó, de novo, quem acompanha meus stories viu que eu falei que eu fui assistir The Menu, esse filme aqui, ó, com o Voldemort. Eu fui assistir pensando, filme de culinária, né, tal, não sei o que. Nossa, cara. Pois é, então, tal qual o meu desaviso de ter ido assistir o Menu, eu fui assistir drama com o Robert Pattinson e com a menina aranha, a menina Duna. Como é o nome dela? Gente, eu sou velho, não sei o nome dos atores. Como é o nome dela? Zendaya, essa daí. Isso, já, Matheus, ó, anuncia, ó, rufem os tambores. Só eu lembrei o nome do menino cadáver lá do Crepúsculo, porque ele parece meio um defuntinho, não parece? Ele parece inclusive o Duende Verde. Porque eu não lembrei o nome da menina, vai falar assim, Guilherme machista, Guilherme racista. Gente, eu só não lembro o nome dela, tá? Ó, comigo, hein, com o tio. Eu não lembro o aniversário da minha mãe, às vezes, então... Isa, por favor, Dr. Drauzio e doutora Luísa, o que é isso aqui? TDAH. Obrigado. Então, eu vou usar o filme drama para discorrer sobre ressentimento e os perigos da gente não ter equilíbrio emocional e a gente não trabalhar diálogo para poder enfrentar as nossas sombras com maturidade, para a gente reconhecer a escuridão do outro da mesma forma que a gente reconhece a nossa. Você não assistiu o filme? Vou dar spoiler do começo ao fim. Nem enche meu saco, porque não é sobre a trama do filme. Cresce. Porque quando eu era criança, todo mundo contava filme pra todo mundo assistia mesmo assim, ninguém morria com isso. Eu assisti o filme, deixa eu guardar o vídeo pra depois, você não vai assistir depois? Você vai assistir depois? Me promete, escreve aqui embaixo nos comentários, eu prometo que eu não assisti o filme, mas eu não quero tomar spoiler, vou assistir depois. Ou, Guilherme, eu não ligo pra spoiler, blá blá blá. Ou, eu ligo pra spoiler, mas também não vou assistir o filme depois porque eu tô com preguiça. Escreve, fala a verdade na minha cara. Fala! É isso. Seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui a gente fala de filosofia, revolução de si, de autoconhecimento, das ciências contemplativas da meditação. Não parece, né? Mas, pois é, já falei que quando os gurus ensinaram isso aqui a meditar, eles fizeram a maior propaganda de todos os tempos. Por quê? Porque se eu consigo meditar, cara, aqui, então você também consegue. Mas enfim, tirando as brincadeiras, eu uso desses recursos. Vamos lá. Ontem, domingo, eu fui assistir um filme que minha cunhada chamou pra assistir. Eu e o Felipe tava no nosso meio dia de folga por semana, porque é isso que tá acontecendo agora com a obra da sede nova, com o curso, com viagem pra Índia que tem em agosto, se você quiser ir com a gente, com trabalhos voluntários, com trabalho... tá puxado, galera. Aí eu tenho meio dia de folga na semana, a gente foi assistir um filme com o Robert Pattinson e com a Zendaya, que eu não sei o sobrenome dela, só, enfim. Cara, primeiro... A gente pegou muito de calça curta nesse filme, eu e o Felipe. A gente foi lá pra assistir um filme de romance. Matheus, a gente foi destruído. Que atuação dos dois, assim... Primeira coisa, assim, é impressionante como esses dois trabalham bem, assim. Todo mundo no elenco trabalha bem, mas, assim, dá muito gosto de ver quando alguém mostra a alma humana com tantas facetas e com tanta profundidade, assim. Nossa, é assombroso tanto que os dois trabalham bem. Qual que é o rolê do filme e por que eu pensei tanto sobre esse filme pra falar de ressentimento? Eu vou falar dessa parte sem spoilers. Se você não assistiu o filme e se importa com isso, aí depois você assiste o resto. Basicamente é o seguinte, é um casal se preparando pro casamento que vai acontecer dali poucos dias. E o jeito com que o filme conta como eles se conheceram, fazendo assim, todo não linear, conforme o Robert Pattinson escreve os votos, é muito legal, muito bonitinho. Tem todo aquele clichê, você pensa, mais um filme de romance, que fofo. A menina é surda de um ouvido, e meu Deus, o cara é todo atrapalhadão, todo nerdão. E aí, por um acaso, a menina conquistou todos os amigos do cara, né? E é uma pessoa muito querida, o amigo dele, que é o padrinho, chora ouvindo ele contar os votos e tal. E aí eles estão lá no buffet, e eu sei bem como funciona esse negócio de ir no buffet pra comer comida do buffet antes do casamento, de experimentar 50 vezes, porque meu pai é decorador, se você não sabe. Procura aí Marcelo Romano que você vai ver o Guilherme sem guru e sem terapia. Você vai ver o Guilherme artista floral. Tem um monte de gente que vai dizer, não, seu pai é muito mais legal que você. Vai lá, cara, ele tem mesmo o estilo. Você nunca vai ver meu pai descacetando assim, num vídeo desse jeito. Meu pai é o rei da piada de tiozão. Inclusive, aqui o Matheus tá atrás da câmera. Mostra aí, Matheus, com o dedo. Quando meu pai faz uma piada de tiozão, o que ele faz?
É. Meu pai é decorador e aí eu tô acostumado a ir em buffet desde muito criança e fazer essas degustações. Então eles estão lá, o casal tá lá numa degustação desse tipo. Várias vezes eu jantei quando era criança, voltando do Perseverança com meu pai, jantei nos buffets, só porque ele passava lá pra ver como eram essas degustações. Show! Aí eles estão lá na degustação com os padrinhos e estão enchendo a cara. E aí eles começam com uma brincadeira maluca de dizer qual é o seu pior erro. Diga-se de passagem, eu sempre detestei essas brincadeiras e eu vejo nelas aquilo que o Jung fala, que a gente transborda a nossa sombra em momentos de humor sarcástico, que a gente transborda a nossa sombra quando a gente ri de nervoso, quando a gente... naquele momento em que você perde o controle. Eu já vivi essas situações, assim, dessas rodas de cobrança vexatória, assim, fala uma qualidade e um defeito da pessoa, sempre vai dar ruim. Ninguém tá fazendo isso por um processo construtivo, sabe, assim, eu te desafio a contar alguma coisa terrível que você fez, por que você tá fazendo isso? Se a pessoa quiser, ela vai te contar. Mas é a nossa sombra transbordando ali, de um jeito horrível. A amiga do casal fica cutucando primeiro o marido de uma forma muito cruel, a contar a pior coisa que ele já havia feito. Aí ela não quer contar a coisa horrível dela, mas a coisa horrível dela é bem terrível. Ah, o que que é? Eu não lembro nem o que que o cara fez de terrível, mas eu lembro que a menina, quando era criança, trancou uma criança deficiente num trailer abandonado, no banheiro de um trailer abandonado, e largou ele lá, passando a noite lá, porque ela tinha medo de contar que ela tinha feito isso. E aí, a personagem da Zendaya, que tá tudo às mil maravilhas, eles vão casar. Matheus, tá preparado pra tomar esse spoiler? Mesmo que você vá assistir o filme? Sim. Tá. A menina fala assim, ela tá super sem graça, eu não quero contar a coisa pior que eu fiz, eu não quero contar a coisa pior que eu fiz. Olha, eu planejei aquelas coisas que se fazem dentro de escolas, que é muito comum nos Estados Unidos, com armas de fogo e que é uma catástrofe. E a menina amiga cruel / sem noção fica horrorizada e, como toda amiga sem noção, começa a malhar a menina e a Zendaya fica horrorizada, dizendo, olha, mas eu tava deprimida, eu tava mal. E a menina, olha, mas a minha prima tá numa cadeira de roda até hoje por causa disso, isso é uma monstruosidade, meu Deus, tal. Ela pesa demais, vira um climão horroroso e o personagem do Robert Pattinson, que é um mané, fica bugadíssimo. E ele é um Maria vai com as outras, e ele fica ali pensando, meu Deus do céu, será que a minha namorada / noiva / futura esposa é uma psicopata? Não, ela tá contando que não. E fica aquele climão horrível, e ele tenta conversar com ela, e eles ficam imaginando os vários possíveis futuros, e é horrível a angústia que todos eles ficam. E aqui fica o porquê do subtítulo deste vídeo, que é O Não Dito é o Câncer. Sim, isso foi uma frase que a gente ouviu de uma mestra nossa, que é brilhante, acho que é uma das mentes mais brilhantes que eu conheço na existência. Foi ela que me ensinou interpretações muito antes de eu estudar Jung, e ela sempre disse isso. O não dito é o câncer. Quer dizer, aquilo que você não dá conta de dizer, de elaborar, de trabalhar com seus interlocutores, vai como uma célula cancerosa se reproduzindo. Ela vai se alastrando silenciosamente ali até que ela tome conta de todo o sistema e eventualmente mate o sistema. Então, quer dizer, o que ela quer dizer com o não dito é o câncer? Não é pra você sair falando, eu falo mesmo, e vomitando suas verdades na cabeça das pessoas, mas entender que a gente tem que saber atravessar conversas difíceis, sobretudo de forma não violenta. Porque o que rola nesse filme, gente, é que o namorado é um mané sem nenhum preparo ou equilíbrio emocional. A menina, você vê pelas cenas do filme que ela fez terapia, mas ela foi completamente abandonada pelos pais, e você vai vendo isso nas cenas. Eu não vou ficar discutindo o filme inteiro, mas assim, basicamente o pai era militar, tinha arma em casa, ela sofria bullying na escola. Como todo adolescente, ela hiperbolizava esse bullying, ela via o bullying de uma forma muito pior do que quem estava de fora veria, e a gente já vai falar sobre isso. E ela começou a planejar o atentado, e ela era surda de um ouvido, para a surpresa do Robert Pattinson, que achava que era por acaso, que era por conta de um problema de nascença. Ela fica surda quando ela tá testando a arma. E ela atira muito perto e estoura o tímpano. É muito angustiante o filme, assim, se é pra passar essa aflição do medo dele e da dor dela, porque o tempo inteiro ele tava falando que ela é super empática, que ela é uma pessoa muito bondosa, que ela é uma pessoa muito amorosa, e aí ela conta pra ele que houve um ponto de virada. Qual foi o ponto de virada? Na mesma semana, havia tido um outro atentado num shopping, e um dos meninos da sala dela morreu por causa disso. E aquilo dá meu Deus, o que eu tô fazendo? E aí ela começa a ser puxada pelas pessoas sem ela perceber, ela começa a arrumar amigos. E por causa do que aconteceu no shopping com esse outro colega, eles botam ela de porta-voz pra falar contra as armas. E aí ela fala pra ele, ele fala assim, como foi isso? Ela, cara, foi como acordar de um pesadelo. De repente eu tava integrada no grupo, de repente eu virei uma ativista anti-armas. Isso é muito lindo do ponto de vista terapêutico.
Ora bolas, ela se sentia abandonada, ela se sentia ferida, e de repente ela recebeu um processo, ela teve uma abertura para uma cura por conta de uma outra tragédia, e ela foi acolhida. Só que o namorado, um típico nerdola, sem preparo emocional, não entende o valor disso. Quer dizer, ele tá toda hora elogiando a empatia dela, que se despertou por considerar a posição do outro, a dor do outro, o sofrimento do outro, mas não ouviu a própria namorada. Nossa, gente, aquilo me pegou bastante, sabe? Me pegou porque eu tenho um monte de paciente mulher que passa todo tipo de abuso porque ninguém para as escutar, porque eu tenho pacientes homens que também passam isso, porque eu tenho pacientes adolescentes, né? Eu tive alguns, e é muito curioso, não atendo adolescente na minha clínica, mas assim, quando eu atendi, é muito interessante essa ideia de que aquilo que, de novo, o Jung fala para nós. Se algo atravessa a vida da pessoa, atravessa o campo emocional, o campo íntimo, subjetivo da pessoa, é verdade para ela. Pouco importa se aquilo não é uma verdade factual para quem está fora. Se a pessoa entende que aquilo é verdadeiro para ela, com todas as forças, bom, aquilo é a realidade dela. É isso que, inclusive, ele diz para Von Franz, a herdeira espiritual e acadêmica dele, quando ele disse que ele conheceu uma paciente que tinha ido à Lua. Ela fala, não, só na cabeça dela. Não, ela de fato foi à Lua. Aí a Von Franz fala, aí demorei a vida inteira para entender o que ele quis dizer com aquilo. Se ele não estava ficando maluco, se ele não era um místico. E na verdade o que ele queria dizer para nós é, toda percepção é percepção subjetiva. Toda percepção é a percepção do sujeito. Se para o sujeito ele foi para a Lua, ele foi. Não é que ele foi factualmente, mas assim, no campo que importa, que é o campo da pessoa, ele foi. O que isso diz para nós em relação ao acolhimento do sofrimento do outro? Se alguém está dizendo para você que a pessoa se sente excluída, que a pessoa se sente abandonada, que a pessoa se sente não ouvida ou traída, não importa se isso não é um fato. Ou se, como as pessoas gostam de dizer, se elas estão se vitimizando. Porque é muito fácil a gente dizer que a pessoa está se vitimizando quando não é você a vítima. É claro, nós estamos sim transformando o discurso do socorro psicológico em um autocoitadismo. Sim, eu concordo com isso. Tem muita gente manipulando o discurso das condições neurodivergentes. No entanto, mesmo essas pessoas que eventualmente manipulem esses discursos, de onde eu vejo, estão em profundo sofrimento. Ninguém precisa mentir compulsivamente se está em paz. Nem o psicopata. Você vê que interessante? Os colegas dela nem talvez ligassem para o fato de que ela estava sendo excluída ou de que ela sofresse bullying desse ou daquele grupo. Os colegas em geral nem viam, porque, de novo, o adolescente é extremamente egocentrado, ele vive no seu mundinho, apavorado com as mudanças do mundo. E ela era super abandonada, tanto que o pai dela não sabia do que aconteceu, de que ela havia planejado o atentado. Ele só diz no casamento, minha filha é incrível, ela virou uma ativista anti-armas, inclusive meu rifle sumiu. Ele não se dá conta do que veio antes. E o que me chamou a atenção na história, inclusive, dessa negligência dos pais, é que, ela estourou um tímpano, ninguém perguntou, escuta, como é que você ficou surda de um ouvido, sabe? Enfim. Bom, tem um desfecho desesperador lá no casamento. Todos eles, especialmente o Robert Pattinson, que não tem, assim, ele é o cara despreparado, que teve a vidinha perfeita, cientista, com a família bonitinha, que ainda tem até avô, tudo mais, mas que nunca enfrentou a crueza das emoções do outro, nunca olhou para a própria escuridão. E porque ele nunca olhou para a própria escuridão, no momento em que ele a defronta, ele descompensa, inclusive, e faz algo terrível. Ele assedia uma colega por causa disso, é horrível. E aí no final de tudo, eles estão lá na lanchonete destruídos, né? É bem visceral o final, assim. Eles estão ali numa lanchonete e eles aparentemente ficam juntos de novo. E eu fiquei pensando em 4 possíveis desfechos para esse filme, falei hoje de manhã com meu irmão, por conta da importância da gente trabalhar os ressentimentos. Eu falei, olha, se eles só se separaram, possivelmente os dois tentaram seguir suas vidas. Se ela procurou terapia e ajuda médica, depois de muito tempo ela se recuperou, mas com graves sequelas, ele ficou com graves sequelas, ou ele se tornou ainda mais babaca e se fechou num casulo de autoimportância e de autoproteção, até achar uma outra pessoa que fosse completamente submissa, de personalidade frágil, amorfa, insossa, pra dar conta de viver com um cara que quer viver num mundinho de marshmallow. Ou, num outro final, eles resolvem ficar juntos e não trabalham essas sombras. Eles só resolvem continuar juntos como se nada tivesse acontecido, que é o que eles tentam fazer em boa parte do filme. Ela, inclusive, depois que destampa essa caixa de Pandora, fala, não vamos tocar nesse assunto, pelo menos até o casamento, que é daqui 3, 4 dias. Eu falo, meu Deus do céu, que eu não quero estragar tudo. Amiga,
teu casamento já tá estragado. Olha que babaca esse teu marido Zé Ruela, que não sabe lidar com as tuas emoções, né? Porque, de novo, nossa, que grave o que ela fez. Pois é, mas vamos olhar da outra perspectiva. Que nível de desespero essa menina devia estar vivendo? E que tipo de facilidade o ambiente dela propunha em níveis de abandono, em níveis de não proteção, em níveis de incentivo a esse tipo de loucura? Porque é como uma coqueluche. Desde o que aconteceu lá em Columbine, isso acontece, é um terror. Nunca aconteceu no Brasil e aí de repente começou a acontecer porque a gente imita o que as outras culturas fazem de pior. Então, poxa vida, né? O cara que quer elogiar a empatia da noiva não consegue olhar pra si mesmo e ver o tanto de falta de empatia que há nele. E aí eles podem, nesse segundo final, não trabalhar nada e eles ficam profundamente ressentidos, começam a se machucar e sabe Deus que desfecho trágico teria isso. Num outro desfecho, eu falei que eles viravam crente. Num outro final pior ainda, né? Então assim, eles hiperlateralizam o ego tanto, eles descompensam tanto que para dar conta, eles se convertem e aí, bem, de uma certa forma, essa casca de fanatismo religioso vai dar para eles algum tipo de conforto, algum tipo de alento com o qual eu também me empatizo muito, embora digo, isso não é cura, isso é colocar um band-aid em cima de uma fratura exposta. Mas beleza, vai ser o jeito da pessoa se agarrar a alguma tábua de salvação. Agora, num quarto desfecho, eles vão ter que chamar todo mundo para ter uma conversa muito difícil, né? Assim, pensando na metáfora do filme, como se todos os personagens fossem você no meio das suas grandes tragédias e das coisas que você tem profundo remorso e que você não quer mexer, cara, ou você chama todos os seus personagens, ânimos, ânima, ego, sombra, todo mundo aí, toda essa comunhão de gente, né? Ânimo se você é mulher, ânima se você é homem, enfim. Ou você traz toda essa galera para dialogar sobre as suas dores e realmente acolher com empatia e clareza e justiça e equanimidade, tudo aquilo que está descompensado, tudo aquilo que está fora do eixo, ou vira uma catástrofe depois. Então, assim, o final bonito desse filme seria todo mundo indo pra terapia, né? E entendendo, olha, isso aqui vai ser difícil de curar. Olha aqui, pai, mãe, isso aconteceu quando eu era adolescente e vocês não estavam lá para perceber. Ah, Guilherme, que coisa feia culpar os pais, porque eles estavam provavelmente trabalhando, isso, males do capitalismo, né? Os pais têm que trabalhar e largam os filhos sozinhos. Meu Deus do céu, na Idade Média, com 15 anos, as pessoas já eram adultas. Não é nem na Idade Média, tá? Minha avó Cida, ela casou com 14 anos. Sim, eu acho isso um absurdo. Tá, mas agora, nessa geração, poxa vida, né? As pessoas são criadas em torno dessa bolha da internet que, cara, não adianta você querer comparar o nosso modus vivendi com internet, agora com IA, com toda essa aceleração, hiperexposição a telas, consumismo como ato de afirmação do ser, com outras gerações que tinham um tipo de vida muito mais pacato, muito mais interdependente, em que você conhecia seus vizinhos, conversava com todo mundo, visitava amigos e parentes toda hora. Nós estamos vivendo cada vez mais dentro das nossas bolhas de solidão. Quer dizer, nós nunca estivemos tão conectados e ao mesmo tempo tão solitários. E aí volta a questão do ressentimento, né? A história do não dito é o câncer. Quando você passa por uma coisa dessas e não tem abertura, inclusive, com seus pais para dizer, pai, mãe, não sei o que aconteceu, eu tava aqui, pensando bosta, tentei fazer bosta, quis, né, zoar o barraco, né. E quando esse pai e essa mãe não tem capacidade de acolhimento, cara, é muito difícil que a pessoa tenha alguma esperança de cura, de desenvolvimento. E olha que a menina no filme, inclusive, era muito saudável até transbordar isso, que estava guardado lá no âmago dela. Talvez, inclusive, né, em termos sincronísticos, a sombra de todo mundo se encontrou ali quando estava todo mundo bêbado, e talvez a revelação da menina fez com que todos eles tivessem uma chance muito genuína de trabalhar suas próprias mazelas, seus próprios ressentimentos, de modo a chegarem mais próximo a uma maturidade emocional e quem sabe, a uma individuação. Mas ali, no filme, inclusive, a menina mais maltratada é a única que eu acho que tem alguma condição de chegar a um nível de maturidade, clareza e grandeza espiritual, inclusive pela forma como ela maneja o final. Assim, do tipo, eu quero salvar o meu relacionamento, mesmo depois de tudo isso que esse babaca causou. Porque ele causa muita coisa. Dá pra ter empatia pelo menino, pelo pânico que ele tá, mas assim, o pânico dele é causado por ressentimento e falta de maturidade emocional. Fossem eles pessoas que tivessem um pouco mais de estofo para lidar com o outro, para ouvir a dor do outro, para perceber, né, aquelas coisas que estão recalcadas lá nas profundezas de todos nós, né? Vamos mexer nesse volume morto aqui dessa represa? Vamos entender o que tem jogado ali nessas valas escuras de nós?
talvez a escalada do terror não fosse tão grande quanto foi. Se você tá ouvindo até aqui, não assistiu o filme, tá pensando, meu Deus, o que acontece? Não tem morte, né, no final. É pior, eu acho, assim. E sabe o que me chamou a atenção? Que tem um monte de gente que tem indicado esse filme dizendo, nossa, não assista esse filme se você tá pensando em casar. Nossa, esse filme mostra os esqueletos no armário dos nossos parceiros. Nossa, esse filme faz a gente questionar a pessoa que tá do nosso lado. Cara, é essa leitura que você fez desse filme? Porque se fez, ela é precária demais. Porque a leitura que eu fiz desse filme foi, se eu estou num relacionamento no qual eu não me sinto à vontade de comunicar minhas dores, de comunicar as coisas mais difíceis que eu tenho guardadas em mim, é porque ou eu não estou maduro o suficiente para estar num relacionamento, ou a pessoa com quem eu estou não me dá segurança o suficiente para partilhar das minhas profundidades emocionais. E nesses dois casos eu deveria repensar o relacionamento no qual eu estou. E de novo, voltando à ideia do não dito ser o câncer, nossa gente, diálogo é a ciência da comunicação de coração para coração. Eu me coloco disponível para ouvir o outro, e ouvir sem julgar não é falar assim, eu acolho o que você diz gostando do que você está dizendo. Ouvir sem julgar é deixa aquilo assentar primeiro em você, deixa a pessoa se colocar primeiro. Tenta se colocar no lugar do outro, tenta de alguma maneira considerar, olha, eu estou de um lugar muito privilegiado, não vivendo as dores do outro, nem sentindo o que o outro sentiu naquele tempo, lugar e circunstância que constituíam o ambiente daquela pessoa que foi construída a partir de 1 milhão de referências e 1 milhão um sem número de componentes, sei lá, genéticos, kármicos, culturais, linguísticos, etc. Então, o único jeito da gente realmente curar essas mazelas entre nós é acolhendo. Que bonitinho, você querendo acolher terroristas. Não é isso. Eu estou dizendo que se há alguma chance de redenção para a humanidade, a gente tem que baixar a guarda. E se vulnerabilizar, ouvir o outro. E aí sim, se os discursos forem inconsistentes como os dos políticos que a gente tem visto, dos líderes que a gente tem visto, se não houver uma liga entre as ideias, né? Porque assim, uma coisa é como a gente lida na esfera íntima com as pessoas. Outra, muito distinta, é como a gente lida na esfera pública, na esfera de quem lidera as pessoas. Aí sim, esses a gente tem que cobrar mesmo. Eles não estão ali representando os seus próprios dramas, embora estes interfiram fundamentalmente em como eles vão decidir, em como eles vão votar, em como eles vão fazer tudo. Então, na esfera pública, beleza, você tem mesmo que cobrar coerência e consistência e ética e valores dos líderes. Na esfera privada, a gente tem que, em um primeiro momento, ouvir com acolhimento. Porque em um mundo em que a gente tem coisas como essa... Você ficaria com alguém do sexo oposto? Não. Não ficaria? Não. Por qual motivo? Quando a gente tem esse nível de baixa escuta, quando a gente tem esse nível de ignorância, putz grila, falar inclusive dessa inteligência emocional sobre a qual eu estou elaborando com você nesse vídeo inteiro é quase impossível. Então assim, dê sua atenção e seu tempo para as pessoas que te procurarem. E da mesma forma, procure aquelas que vão te ouvir com acolhimento, com escuta profunda. Se vale de alguma coisa, por favor, leia os seguintes livros. Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. A Era da Empatia, do Franz de Waal. Diálogo, do David Bohm. A Revolução do Altruísmo, do Mathieu Ricard. Felicidade, do Mathieu Ricard. Os Quatro Incomensuráveis, do Alan Wallace. E Um Coração Sem Medo, do Thupten Jinpa. Tem mais um monte, mas acho que por hora esses são um ótimo treino em relação à compaixão, bondade amorosa, escuta empática, alegria empática, que a gente tem tanto precisado nesses nossos mundos delirantes de fronteiras e barreiras. E lembre-se, o não dito é o câncer. Mas, se você acha que franqueza rude serve para algum bem, diria o André Luiz, experimente jogar água fervendo em uma planta e veja o que acontece. Isto é, sim, diga as tuas verdades, a moda que o Marshall Rosenberg nos ensina na comunicação não violenta. Porque falar que você fala tudo que você sente da forma como você bem entende é como jogar água fervendo numa planta. Água é o que a planta precisa para sobreviver. Mas está na forma como a planta pode ou consegue receber?
Então aí volta naquelas 4 regrinhas da cura terapêutica sobre a qual eu já falei pra vocês. Peça ajuda, aceite ajuda, ofereça ajuda, conceda ajuda. Se você não sabe do que eu tô falando, clica nesse link e assiste esse outro vídeo aqui. Até mais.